Bom dia, sétimos anos. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 7/10, aula de língua portuguesa. Iremos continuar a correção das atividades sobre advérbios. Nesse primeiro momento, faremos a correção das atividades que se encontram no caderno de atividades, página 24 em diante. Então, lá na página 24, nós temos um textinho sobre o filme Divertidamente. E o filme ele traz para a gente uma espécie de resenha. E nós vamos relembrar que a gente tem comentado nos últimos dias a diferença entre sinopse e resenha. A sinopse é quando eu faço um texto apenas resumindo ou um livro ou um filme, sem expor minha opinião. Enquanto a resenha, eu resumo, apresento, né, a história, mas eu também vou emitir minha opinião. Eu faço um texto em primeira pessoa, eu demonstro o que eu achei do filme, quais foram as emoções que despertaram em mim a leitura daquele filme, daquele livro. Então, essa é a diferença básica entre resenha e sinopse. O que nós temos aqui é um textinho falando sobre o filme Divertidamente. Para quem não assistiu ainda, é uma boa indicação. O filme conta a história de Riley, que é uma garota que passa por diferentes dificuldades no dia a dia, como a mudança com a família para um lugar diferente, a tristeza de se distanciar dos amigos, e os sentimentos vão fluindo dentro dela. E o que nós temos ali é a mente dela que vai sendo controlada pelas emoções. Então, a ideia de divertidamente é porque nós vamos ter acesso a como funciona a mente dessa menininha, né? Despertar da alegria, da tristeza, da raiva e outros sentimentos mais. Então, vamos lá. Questão de número 18. O texto ele apresenta o filme divertidamente, de maneira descontraída e divertida. E aí quero lembrar com vocês, para quem leu o texto, que lá no finalzinho do texto que se encontra na página 24, nós temos o seguinte comentário: a personagem Alegria tenta a todo tempo sufocar e ignorar a tristeza. A animação faz uma crítica ao mundo atual, em que precisamos estar felizes o tempo todo a qualquer custo, comenta Cleide. Há ocasiões em que um pouco de melancolia é essencial para encarar e lidar com as dificuldades que surgem em nossa vida. Observem que a pessoa que produz essa resenha, ela se posiciona, dizendo de como ela percebeu isso aí no filme e como ela acha que as emoções precisam ser trabalhadas com as pessoas no dia a dia. Então, nós temos aqui alguém que produz um texto e que se posiciona, que deixa bem claro como ele se relacionou com o texto. Por isso que a gente diz que é um texto subjetivo, um texto em primeira pessoa. Então, nós temos qual das informações a seguir comprova que o texto é uma resenha. E aí nós vamos marcar a letra C porque diz assim: o autor expõe comentários particulares sobre o filme. Ou seja, ele se posiciona, ele demonstra a sua opinião. Na letra A nós temos a linguagem é bastante difícil de compreender. Essa não é uma marca de resenha ou sinopse. São apresentadas somente informações principais sobre o filme. Essa é uma característica da sinopse, um resumo, né, apenas com as informações principais. Não emprega adjetivos nem advérbios no texto. Ao contrário, quando nós temos uma resenha, nós temos ali um posicionamento, uma exposição de ideias, a presença de adjetivos, né, caracterizando e até mesmo de advérbios, modificando o sentido das palavras, é marca de um texto subjetivo. O que você entendeu da trama do filme? É uma interpretação, né? Então é muito pessoal, mas espero que vocês tenham, quem leu ali o texto, que tenha compreendido que o que nós temos ali é um filme que trabalha com as mudanças das emoções na vida das pessoas. Desperta aí a análise das emoções na vida das pessoas. É exatamente sobre isso que o filme vai falar. Questão 20. Em qual das frases a passagem destacada apresenta um comentário, uma apreciação do autor sobre a obra? O filme Divertidamente conta a história de Riley, uma garota de 11 anos que enfrenta uma série de mudanças em sua vida. A animação vencedora do Oscar se passa dentro da cabeça de uma criatura e diz muito sobre a forma como lidamos com os sentimentos. Certinho, Yarley? É a segunda, porque a pessoa se posiciona dizendo e diz muito sobre a forma como lidamos com os sentimentos. Ou seja, quem produziu esse texto percebeu essa ligação aí com o texto. Percebeu como que as emoções são despertadas nas pessoas no dia a dia.
21 em diante são palavras voltadas para as questões gramaticais. A palavra destacada na frase é classificada como advérbio. Que circunstância ela exprime e por qual outro termo pode ser substituída sem alterar o sentido do texto? A animação vencedora do Oscar se passa dentro da cabeça de uma criança e diz muito sobre a forma como lidamos com os sentimentos. Nós temos aqui o muito, que funciona para a gente como um advérbio de intensidade. Então, diz sobre a forma como lidamos. Não só diz, como diz muito. Então, você intensificou o verbo dizer. Portanto, nós temos ali o advérbio muito funcionando como advérbio de intensidade. E poderia ser substituído por outro advérbio de intensidade, como bastante. Ok? Então, ele pode ser substituído, sem alterar o sentido, pelo advérbio bastante. Continuando. Página 20, questão 22. Observe os advérbios das orações e indique as circunstâncias que eles exprimem. Abaixo, listamos 9 conceitos trabalhados nas cenas que encontram respaldo na ciência. Abaixo indica a posição. Então, eu tenho aqui um advérbio de lugar. Não existe sentimento melhor ou pior. Não está negando, então é para a gente um advérbio de negação. Então, repetindo, abaixo, advérbio de lugar, não, advérbio de negação. Questão 23. Preencha as lacunas com advérbios que exprimam as circunstâncias indicadas entre parênteses. Então, não é para usarmos locuções adverbiais, apenas advérbios, ou seja, uma única palavra. Eu coloquei aqui sugestões, tá? Não é necessário que vocês coloquem as mesmas. Na letra A, foi pedido para a gente usar um advérbio de dúvida. Então, eu vá à praia nas férias. Você poderia colocar, talvez eu vá à praia nas férias, provavelmente eu vá à praia nas férias, possivelmente eu vá à praia nas férias, ok? Desde que seja um advérbio de dúvida. Na letra B, foi pedido para usarmos um advérbio de afirmação. Ela vai ao churrasco com seus amigos. Então, eu coloquei como opção, ela vai certamente ao churrasco com seus amigos. Mas poderíamos usar, ela vai positivamente, ela vai perfeitamente, que também funcionaria como advérbios de afirmação. Vamos lá. C. Não pretendemos morar por muito tempo. Nós temos aqui a possibilidade de usarmos um advérbio de lugar. Então, não pretendemos morar aqui por muito tempo. Não pretendemos morar ali há muito tempo. E na letra D, pediu para que a gente usasse um advérbio de modo. Então, corri para não perder o ônibus. Corri rapidamente para não perder o ônibus. Corri depressa para não perder o ônibus. Corri rápido para não perder o ônibus. Ok? Questão de número 24. Nas orações a seguir, substitua o advérbio por uma locução adverbial. Agora é ao contrário da 23. Nós vamos usar uma locução adverbial, ou seja, mais de uma palavra, uma expressão, dando para a gente a ideia de um advérbio. E ele já marcou qual é o advérbio para a gente. Então, nós vamos transformar esse advérbio em uma locução adverbial. Tomamos a decisão calmamente, porque queríamos fazer a melhor viagem. Calmamente é um advérbio de modo. Transformando na locução adverbial, eu teria tomamos a decisão com calma, porque queríamos fazer a melhor viagem. Ok? Então, calmamente é substituído pelo advérbio com calma. Na letra B, depois de ser aplaudida em pé, ela reagiu pacientemente. Pacientemente também é um advérbio de modo. Nós vamos substituir por ela reagiu com paciência. E na letra C, nós temos destacado educadamente. Todos se comportaram educadamente, que nós vamos substituir pela locução adverbial com educação. Desculpa. Todos se comportaram com educação. Então, calmamente, com calma, pacientemente, com paciência, educadamente, com
educação. Questão número 25. Transcreva as locuções adverbiais a seguir. Já foi dado as frases para a gente, o que nós vamos fazer é destacar as palavrinhas que funcionam como locuções adverbiais. Já até marquei aqui para a gente. Todos os candidatos preencheram a folha de respostas do teste com atenção. Então, nós temos aqui a locução adverbial com atenção, que poderia ser substituído pelo advérbio atenciosamente. O grupo naquele dia terminou o trabalho. Naquele dia é a nossa locução adverbial de lugar. Não dá para substituir aqui, né? Naquele dia. Com rapidez, o funcionário resolveu o problema. Então, com rapidez é o nosso advérbio de modo e poderia ser substituído pelo advérbio rapidamente. É a nossa locução adverbial, perdão. Com rapidez é a nossa locução adverbial de modo e poderia ser substituído pelo advérbio rapidamente. Letra D. À noite, farei um passeio. Nós temos aqui a locução adverbial à noite, indicando o tempo. E na letra E, no Brasil, há muitas belezas naturais. No Brasil é para a gente um adjunto adverbial de lugar. Agora, separe as locuções adverbiais conforme as circunstâncias que exprimem. Eu já fui até comentando com vocês, mas vamos lá. De lugar, nós vamos identificar no Brasil. Tempo, nós temos à noite e naquele dia. E a locução adverbial de modo, com atenção, que poderia ser substituído por atenciosamente, e com rapidez, que poderia ser substituído por rapidamente. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas até aqui? Ok, então. Questão de número 26, então. Pesquise mais sobre advérbios e locuções adverbiais. Então, acompanhem comigo. Na classificação foi pedido advérbio de afirmação. Então, eu coloquei aqui sim, perfeitamente, positivamente, efetivamente, certamente. Locução adverbial, de fato, na verdade, com certeza, com efeito, sem dúvida. Observe o que eu fiz aqui. Logo abaixo, eu criei uma frase utilizando um advérbio e depois mais uma utilizando a locução adverbial. Então, como exemplo de advérbio de afirmação, eu criei a frase certamente eu irei com você. O certamente que apareceu aqui é para mim um advérbio dando ideia de afirmação. Enquanto na oração Maria está correta, sem dúvida alguma, eu tenho a expressão sem dúvida alguma, que é para mim uma locução adverbial de afirmação. Ok, pessoal? Então, antes da gente dar continuidade, eu gostaria de saber quem está com essa atividade pronta para a gente poder estar corrigindo. A segunda possibilidade, a segunda circunstância que aparece aqui é negação. Então, nós temos aqui advérbios não, tampouco, nem, nunca, jamais. E como locução adverbial, de maneira nenhuma, de forma alguma, de modo algum. Um exemplo para a gente utilizar aí, não irei com você. Esse não que aparece aí, né, no começo da oração, é um advérbio de negação. Não irei com você de maneira nenhuma. De maneira nenhuma é uma locução adverbial de negação. Terceira possibilidade é quando nós temos ali a dúvida. E nós podemos ter tanto o advérbio quanto a locução adverbial. Como advérbio, exemplo, provavelmente, acaso, talvez, possivelmente, aparentemente, supostamente. E como locução adverbial, quem sabe, por certo. Vamos para os exemplos. Talvez eu vá ao cinema. Esse talvez aí é uma espécie de dúvida, então é um advérbio de dúvida. Quem sabe eu vá ao cinema. Esse quem sabe que aparece aí é uma expressão, portanto, uma locução adverbial de dúvida. Ok até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Certinho? Ok.
Continuando. Modo. Eu tenho como advérbio bem, mal, melhor, pior, certo, depressa, devagar. Como locução adverbial, a sós, de má vontade, em silêncio, à toa, à vontade, às avessas, às claras, às escuras, ao acaso, ao contrário. Vamos para os exemplos. Ele se comportou mal. Esse mal aí é para a gente uma espécie de advérbio de modo. Ele chegou de má vontade para ajudar. De má vontade é uma expressão, portanto, uma locução adverbial de modo. Possibilidade aí de intensidade. Bastante, quase, mais, muito, pouco, tão e tanto, que funcionam para a gente como advérbios. Quando eu quero utilizar um adjunto, uma locução adverbial, eu vou usar expressões. Então, eu tenho como intensidade de muito, de pouco, de todo, em excesso. Ela falou bastante. Bastante é um advérbio. Ela falou em excesso. Em excesso é uma locução adverbial. Estou o tempo todo lembrando do adjunto adverbial, né? Advérbio de lugar. Aqui, ali, lá, além, perto, longe, fora, dentro, onde, acima, adiante. E locução adverbial, por ali, por aqui, por dentro, por fora, por perto, à direita, à esquerda, ao lado, embaixo, em cima, para dentro, para onde. Então, eu tenho aqui como exemplo, aqui vive várias pessoas. Então, usei aqui, né? Aqui vivem várias pessoas. Aqui indicando para mim o lugar. Então, advérbio. Por aqui passaram várias pessoas. Então, por aqui também indica lugar, mas é uma locução adverbial. E o último aqui é a circunstância, né? A possibilidade de tempo. Então, nós temos como advérbio agora, já, logo, cedo. Tarde, antes, depois, sempre, nunca, jamais, hoje, ontem, amanhã. E como locução adverbial, de vez em quando, em breve, por vezes, à noite, à tarde, às vezes, de dia, de manhã, de noite. Como exemplo, ela chegou agora. Então, agora é um advérbio de tempo. Ela chegará em breve. Em breve é uma locução adverbial de tempo. Pessoal, essa atividade eu pedi para que vocês estivessem fazendo, estivessem pesquisando. Então, não é necessário que vocês coloquem todas as que apareceram aqui, tá bom? Vocês podem colocar algumas apenas. Como foi pedido ali, complete, pesquise com algumas. Não é necessário que vocês coloquem todas, ok? Todas as possibilidades, coloquem algumas. Por isso que tem o quadro aí, para que vocês estejam pesquisando, para conhecer, né, outras possibilidades, outras palavrinhas que funcionam também como advérbios. Ok, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguma perguntinha? Então, nós vimos aqui os advérbios e as locuções adverbiais e as suas classificações. Então, eu vou pedir para vocês pegarem a apostila, que eu já havia avisado no comecinho da aula, lá na página 47, que eu pedi para que vocês estivessem deixando aberta já, apostila 3, página 47. Nós vamos fazer aí uma revisão. Se você não completou o quadrinho que nós acabamos de analisar lá no caderno de atividades, você tem a oportunidade de fazer essa atividade agora, da página 47, que é a questão 4, e deixem em destaque, tá, essa atividade 4, para vocês estarem pesquisando, estarem consultando na hora de realizar as atividades avaliativas que eu enviei para vocês. Ok? Todo mundo se organizou aí, então? Página 47. Certinho? Dá um ok aí para mim. Apostila, página 47. Ok. Começando, então. Nós vamos fazer a partir da questão 3, tá? Nós vamos fazer as questões 3 e 4. Complete as lacunas. Foi dado para a gente os seguintes termos: circunstância, adverbial, verbo, informação, grupo e função. O que nós temos aqui, na verdade, é uma afirmação, é uma teoria do que é, na verdade, o advérbio. Então, nós vamos completando e já guardando o conceito.
Advérbio é uma palavra que se liga a um verbo. Lembrar que o advérbio ele está ligado à parte ali que tem o verbo. Adjetivo ou outro advérbio, mas não se esqueçam de que ele faz parte do sintagma ali verbal. Para expressar circunstância do processo verbal, ampliando nossa informação sobre o fato. Lembrar naquele exemplo clássico que eu estou sempre comentando com vocês. Carla chegou. Carla chegou tarde. Esse tarde que aparece aí pra gente, ele está ampliando a nossa possibilidade de informação. Eu quero afirmar que a Carla não só chegou, mas também o momento em que ela chegou. Portanto, nós temos aqui o advérbio funcionando como uma ampliação da informação sobre o fato. A locução adverbial é um grupo de palavras que equivalem em função a um advérbio, ou seja, também indicam circunstância que pode ser de tempo, modo, intensidade, etc. Então, era mais para a gente poder estar relembrando do conceito do advérbio mesmo. O advérbio é aquela palavrinha que aparece modificando o sentido de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. Ele está sempre relacionado à parte da oração que possui o verbo. Então, ele vai atribuir uma circunstância, que pode ser uma circunstância de tempo, modo, lugar, dúvida, negação, afirmação ou intensidade. Partindo disso aí, complete o quadro com advérbios e locuções adverbiais. Ele servirá de consulta para seus estudos. Então, só para a gente já estar relembrando, né? Porque nós acabamos de comentar sobre isso. Afirmação. Sim, certamente. Podem colocar um só se quiserem. Locução adverbial. Sem dúvida, de fato. Exemplo. Certamente viajarei nas férias. Negação, não, jamais. Locução adverbial, de forma alguma. Exemplo, não ouvir qualquer barulho. Dúvida, advérbio, talvez, eventualmente. Locução adverbial, quem sabe. Exemplo, talvez eu chegue tarde. Advérbio de modo, rapidamente, assim, mal. Locução adverbial, às pressas, de modo rápido. Exemplo, resolvi tudo rapidamente. Advérbio de intensidade. Não, Matheus, está tudo ok. Estão ouvindo minha voz, pessoal? Tudo ok? Tudo ok. Advérbio de intensidade. Muito, pouco. Locução adverbial, em excesso. Então, estavam muito cansados. Advérbio de lugar, aqui, lá, dentro. Locução adverbial, na escola, à esquerda, por perto. Exemplo, venha cá, né? Venha aqui, fique aí. Advérbio de tempo, ultimamente, hoje, agora. Locução adverbial, às 4 horas, no mês passado, às vezes. E o exemplo, ontem choveu. Minha sugestão para vocês, não precisam copiar essa questão 4 agora. Pode deixar para vocês estarem fazendo como uma forma de atividade, um exercício de fixação. Se você conseguiu anotar, ótimo. Se não conseguiu, mais à frente vocês peguem essa atividade e façam como uma forma de estar revisando. Anotem aí quais são os advérbios que vocês lembram que funcionam como afirmação, negação, quais são as locuções adverbiais que vocês estão lembrando, que podem ser classificadas dessa forma aí. E criem o exemplo de vocês. Criem uma frase, né, uma oração em que vocês estarão usando. Por exemplo, na primeira pode ser o advérbio ou a locução adverbial, e assim sucessivamente. Na segunda, ou o advérbio ou a locução adverbial. Perguntas até aqui? Dúvidas? Então, conseguiram entender? Não é necessário copiar essa resposta aqui agora. Deixe para vocês estarem fazendo depois como uma forma de fixar o conteúdo. Ok? Posso dar continuidade? Alguma perguntinha? Alguma dúvida? Então, nós vamos passar lá para a página 50. Sim, é um ótimo resumo. Principalmente essa questão 4 aqui. Por isso que eu estou dizendo, vocês podem estar fazendo depois. Nós já temos lá no caderno de vocês, porque eu enviei pelo Positivo On um quadrinho
sobre os advérbios, que vocês podem estar consultando. Nós temos a atividade que a gente acabou de fazer, né? Essa daqui do caderno de atividades, que eu pedi para que vocês estivessem pesquisando. Então, isso aqui, essa questão 4, isso aqui que aparece, que é em forma de resumo, de quadro resumo, é uma forma de vocês estarem fixando o conteúdo. Passem aí para a página 50 da apostila de vocês. Página 50 da apostila. Nós vamos fazer as questões 10 e 11. Nas frases a seguir, reconheça os adjuntos adverbiais e explique que circunstância eles expressam. Vamos lembrar aqui. Ontem eu comentei com vocês que quando nós estudamos os adjetivos, nós dizemos o seguinte: os adjetivos e as locuções adjetivas funcionam como adjuntos adnominais. Lembram disso? Na análise sintática. Eu sei, por exemplo, que Maria é um substantivo. Na análise sintática, né? Maria chegou tarde. Maria é o meu sujeito. Quando eu tenho Maria trouxe um casaco vermelho. Vermelho é um adjetivo. Na análise sintática, seria aí para a gente um adjunto adnominal, porque está caracterizando o casaco. Então, nós vamos fazer a seguinte associação. Toda vez que eu identifico um adjetivo, eu tenho um adjunto adnominal. Toda vez que eu identifico, percebo um advérbio ou locução adverbial, eu tenho um adjunto adverbial. Resumindo, é tudo a mesma coisa. Se é um advérbio, é um adjunto adverbial. Se é uma locução adverbial, é um adjunto adverbial. O que nós temos é a ideia de que o advérbio é a análise morfológica, a classe de palavras, substantivo, artigo, verbo, advérbio. Classe de palavras, análise morfológica. Análise sintática, dentro da oração, sujeito, nós estudamos sujeito, predicado, complemento verbal. Lembram de uma atividade que nós estávamos fazendo lá no início do ano, ainda em sala? Que eu dava a oração e pedia para você identificar verbo, sujeito, predicado e complemento verbal. Então, dentro disso aí que nós classificamos, nós temos ainda outros elementos que podem aparecer. Um deles é o adjunto adnominal, que é o adjetivo. Outro é o adjunto adverbial, que é para a gente o advérbio ou locução adverbial. Deu para entender, pessoal? Então, quando for perguntado, reconheça os adjuntos adverbiais. É a mesma coisa de dizer, procure os advérbios, procure as locuções adverbiais. Ok? Marina nunca responde às minhas ligações. Advérbio nunca. Nunca é um advérbio de negação e funciona também como adjunto adverbial de negação. Então, vocês podem estar marcando aí o nunca e colocando adjunto adverbial de negação. Para abreviar, vocês podem colocar em letra maiúscula AA, né? A ponto, que seria adjunto adverbial de negação. Então, coloquem AA de negação, como uma forma de abreviar aí. Letra B. Se formos à praia, ficaremos em um hotel. Então, nós temos aqui dois elementos que funcionam como advérbio e também adjuntos adverbiais. A praia, identificando para a gente o lugar, e em um hotel, que também identifica para a gente o lugar. Então, a praia e em um hotel, adjuntos adverbiais de lugar. Letra C. Treinou para a prova de natação. Observem nessa letra C que está aparecendo para a gente um adjunto adverbial que nós não vimos naquela tabelinha, mas que é também um advérbio. Por quê? Vou retomar só um pouquinho aqui. Essa tabelinha que nós estudamos aqui, ela não é fixa. Não quer dizer que só existem esses advérbios aqui. Outras palavrinhas podem aparecer funcionando também como advérbios. Basicamente, aqueles que nós mais utilizamos são esses daqui. Advérbios de afirmação, negação, dúvida, modo, intensidade, lugar e tempo. São os 7 mais utilizados. Entretanto, nós temos ainda advérbios de finalidade de instrumento. Como na letra C, treinou para a prova de natação. Ele não só treinou, mas ele treinou para a prova. Então, a expressão para a prova de natação
indica para a gente um adjunto adverbial de finalidade. Finalidade é o objetivo, né? Eu poderia dizer, ele treinou, mas eu quero especificar. Para quê? Para a prova de natação. Então, toda essa expressão que aparece aí, para a prova de natação, é um adjunto adverbial de finalidade. Na letra D, eu tenho arrumou com as mãos as dobras do tecido. Eu poderia dizer que ele arrumou as dobras do tecido. Vocês entendem a informação. Mas eu quis especificar o que ele usou para arrumar as dobras. Qual foi o instrumento? No caso aí, ele usou as mãos. Então, com as mãos indica para a gente um adjunto adverbial de instrumento, perdão. Minha sugestão é que vocês peguem o marca-texto e destaquem as alternativas C e D como uma forma de vocês estarem relembrando que também existem advérbios, né, adjuntos adverbiais de finalidade e instrumento. Letra E. Ganha com esforço o seu sustento. Nós temos aqui a expressão com esforço, que indica para a gente o modo. Portanto, eu tenho aqui um advérbio de modo, com esforço. No caso, um adjunto adverbial, perdão, né? Já que é uma expressão, seria uma locução adverbial. No caso, é um adjunto adverbial. As crianças, muitas vezes, não prestam atenção ao que dizemos. Muitas vezes, advérbio, né? No caso, aí, muitas vezes é uma locução adverbial, porque eu tenho duas palavrinhas, dá para a gente a ideia de frequência. Enquanto não que aparece, negação. Então, marquem aí, muitas vezes, adjunto adverbial de frequência e não adjunto adverbial de negação. Observem que apareceu uma nova classificação. Então, passem o marca-texto aí, ó. Muitas vezes, adjunto adverbial de frequência. E é também uma locução adverbial. Para chegar aqui, viajou de carro a noite inteira. Aqui, adjunto adverbial de lugar. De carro, adjunto adverbial de meio, né? Como ele chegou, qual foi o meio que ele utilizou. E a noite inteira, adjunto adverbial de tempo. Então, nós temos 3 adjuntos adverbiais aí. Destaquem também o de carro, que funciona como adjunto adverbial de meio. Eu poderia dizer, ele chegou de ônibus, ele chegou a cavalo, que é o meio que ele encontrou, no caso, o meio de transporte, para se locomover. Então, indica para a gente um adjunto adverbial. E na letra H, agitou lentamente a bandeira. Lentamente indica para a gente um modo, é um advérbio e também funciona como adjunto adverbial. Ok até aqui? Ah, mas é um conteúdo novo. Não é. O adjunto adverbial, ele é a classificação sintática dos advérbios. Então, não tem nada de diferente. Quando for pedido para vocês, identifique os advérbios. Significa que nós estamos fazendo análise morfológica. Identifique os adjuntos adverbiais. É a mesma coisa que os advérbios, só que agora nós estamos fazendo análise sintática. Certinho? E a última questão que nós iremos fazer é a questão 11 e a 12, ela é a continuação da questão 11, né? Então, a questão 11 diz assim: nas frases a seguir, quando possível, substitua o advérbio por uma locução adverbial equivalente ou vice-versa. Já fizemos 2 atividades parecidas com essa lá no caderno de atividades. Então, ao ouvir a notícia, ele reagiu violentamente. Violentamente é um advérbio de modo. Modificando esse advérbio, transformando em uma locução adverbial, violentamente seria substituído por com violência, que é a nossa locução adverbial. Lembrar que a locução adverbial é formada por uma preposição e uma outra palavrinha que é geralmente um substantivo. Então, com violência. Pensou calmamente e tomou a decisão. Calmamente é advérbio de modo, significa que ela pensou com calma. Então, nós temos com calma uma locução adverbial de modo. As crianças comportaram-se de modo adequado durante o jantar. De modo adequado, adjunto adverbial de modo, né? Significa que as crianças comportaram-se adequadamente durante o jantar. A justiça puniu com rigor os condenados. E aí nós temos com rigor, que é uma locução adverbial de modo,
e nós substituímos por rigorosamente. Fiquem atentos que nas alternativas A e B, nós tínhamos o advérbio para transformar numa locução adverbial. Na C e na D, nós já temos a locução adverbial, ó, de modo adequado, para transformar no advérbio. Por isso que ele colocou lá em cima, vice-versa. Então, você poderia ter com calma para escrever calmamente, ou calmamente para identificar a locução com calma. Então, na letra C, nós trocamos de modo adequado por adequadamente, e na letra D, com rigor por rigorosamente. Na letra E, com educação, o rapaz se dirigiu ao atendente e pediu informações. Com educação é o nosso advérbio de modo e nós substituímos, com educação é a nossa locução adverbial de modo e nós substituímos pelo advérbio educadamente. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Não? Prestem atenção na questão 12. Considere a frase apresentada no item E da questão anterior. Em sua opinião, haveria algum motivo para se preferir uma das duas construções, com locução adverbial e com advérbio? Então, olha só, a dúvida é, eu posso usar, por exemplo, na letra A, tanto a palavra violentamente quanto a palavra com violência? Pode. Ah, por que então que é necessário que em alguns momentos eu use a locução adverbial? Por que eu preciso saber que existe locução adverbial? Qual a ideia de você saber as duas possibilidades? Violentamente com violência, sabendo que os dois indicam modo. Calmamente com calma, sabendo que os dois indicam modo. Qual é a finalidade de nós termos conhecimento da locução e do advérbio? Lá na questão 12, ele pede que a gente voltar à letra E, que diz assim, ó, com educação, o rapaz se dirigiu ao atendente e pediu informações. E aqui nós utilizamos com educação, que seria a locução adverbial, e nós substituímos por educadamente. Então, prestem atenção, só ouçam como ficou. Educadamente, o rapaz se dirigiu ao atendente e pediu informações. Vou repetir para vocês ouvirem a parte, para observarem a parte sonora. Educadamente, o rapaz se dirigiu ao atendente. Vocês observaram que deu um eco, produziu uma questão sonora de repetição. Educadamente, atendente. Então, quando você puder substituir esses termos que terminam parecidos, que produzem o mesmo som, o mesmo eco, vocês façam essa substituição. Então, na letra E, por exemplo, quando você for produzir um texto, se fosse um texto para avaliação, você teria que substituir educadamente e deixar a expressão, a locução adverbial, com educação, para evitar essa repetição, educadamente, atendente. Deu para entender por que é interessante a gente saber as duas possibilidades? Porque quando você tiver palavras repetidas na questão final, no som, você faz a substituição. Então, haveria algum motivo para se preferir a locução adverbial ou advérbio? Na letra E, sim. Nós deveríamos usar a locução adverbial para evitar a repetição do som ente, ok? Que é o finalzinho, educadamente, atendente. Então, repetindo, deveríamos usar apenas a locução adverbial para evitar a repetição do som com o uso do advérbio. Ok, pessoal? Certinho? Dúvidas? Perguntas? Aguardem só um momentinho, eu estou finalizando a aula, já vou falar com vocês.